Fala aí, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, meus alunos, esse vídeo curto aqui é para a gente estar corrigindo a nossa atividade de geografia do primeiro bloco do primeiro trimestre, tá bom? Então, aqui tem um tema central que a gente vai trabalhar. Esse tema está no livro didático de vocês, Garimbar Mais. Aqui tem as páginas que vocês podem estar lendo, página 12 até a página 18. Tudo bem? Então, vamos à nossa aula. Aqui tem alguns links, vocês podem estar acompanhando com sugestão. Tem um link lá do canal da gente, Geografia, né, que é Andaraí Geo. A gente trabalha lá um vídeo falando sobre o sistema capitalista. Ainda não tem nenhum vídeo falando sobre socialismo, mas pretendo fazer isso em breve. Aqui também está o link do texto. Vocês fiquem à vontade para estar acompanhando o texto na íntegra, tá bom? E sem mais delongas, vamos à nossa correção da nossa atividade. Essa atividade ela foi composta por 2 textos. E espero que vocês tenham feito trabalho de leitura. Pessoal, é importante que vocês tentem responder as questões. Não fique deixando que outra pessoa faça o trabalho de vocês, porque senão essa outra pessoa aprende vocês não. Tá bom, pessoal? Então, a nossa primeira questão diz o seguinte: o termo geopolítica foi criado no início do século XX e relaciona os aspectos geográficos e os aspectos políticos do espaço. Contudo, o significado desse termo já era aplicado em diversos estudos na geografia, como os promovidos pelo geógrafo alemão Friedrich Heister ou Hitz. O referido pesquisador foi um dos principais estudiosos da geografia política e desenvolveu um conceito de... Então ele quer saber qual foi o conceito desenvolvido por Friedrich Heister. O que é que ele faz? O seguinte: ele, pessoal, esse rapaz, ele foi um grande pensador da geografia. Ele dizia o seguinte, que o espaço territorial ali de sobrevivência, ou o território do Estado, ele era um território soberano, ele é um território superior. E esse território é que tinha, de maneira plena, a necessidade, ou de suprir a necessidade da população, tá bom? Então, qual a ideia dessa aí? A ideia de Frederico Hitz é que o Estado ele era superior e ele é que tinha que suprir a necessidade da população. A esse pensamento dele, a esse conceito, ele deu o nome de espaço vital, que é o nosso gabarito. Já na questão 2 diz o seguinte: a Guerra Fria foi um período de tensão vivenciado pelo mundo em partes no século XX, em razão da disputa política, econômica e ideológica entre as duas grandes potências mundiais da época. Quais eram essas potências mundiais envolvidas na Guerra Fria? Ele quer saber isso. Então, quais eram essas duas grandes potências da época envolvidas na Guerra Fria? Para quem não sabe, a Guerra Fria ela foi um confronto que aconteceu logo após o advento da Segunda Guerra Mundial, entre essas potências que eu vou falar o nome já, né? Eles estavam do mesmo lado na época. Quando a guerra acabou, era do lado dos aliados. Então eles começaram a brigar para ver quem ia ter a supremacia, a superioridade de dominar todo o território. Um lado, ele defendia o socialismo, do outro lado, o capitalismo. Não é isso? E essas duas grandes potências mundiais, na época, eles começaram a brigar, a ter uma ideia diferente de quem ia dominar o mundo. Uma era a União Soviética, que defendia o socialismo, e o outro, os Estados Unidos, o capitalismo. E então o que acontecia? Esse confronto, chamado de Guerra Fria, porque não teve um confronto direto, né, isso no campo de batalha. Foi mais a questão política ali, ideológica, entendeu? Para ver quem conseguia realmente dominar o mundo em relação a esses dois sistemas. Então a gente sabe que prevaleceu o capitalismo, né? Então, já dando a nossa resposta do gabarito, é os Estados Unidos e a União Soviética. Tem o outro texto, né, e aí tem a questão: em que contexto a ONU foi criada? Pessoal, isso aqui é fácil. Se você voltar ao texto, você vai ver aqui. Ó. Ele diz o seguinte, que a ONU foi criada em 45, após a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, pessoal, quando finalizou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava de olho nas atrocidades que aconteceram, né? Daí, logo após, em 1948,
surge a Declaração Universal de Direitos Humanos, onde a ideia maior é de paz, é que aquelas confusões, aquela holocausto, por exemplo, as atrocidades que os nazistas fizeram aos judeus, não viessem mais a acontecer, tá bom? E a outra questão diz o seguinte: qual o principal objetivo da criação da ONU? Bom, aqui se você voltar no texto também você vai ver a resposta. O principal objetivo da criação da ONU é manter a paz e a segurança internacional. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.